Bom dia, Memorial, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a sua vida hoje, amém? Glória a Deus, manhã abençoada. Eu pensei que no vídeo da Collab fosse aparecer aquele que o pastor Eduardo fica dando as ideias lá no background, lá para os novos vídeos lá, e aí faz buh, entendeu? Aquele eu gostei lá, que você puder acompanha lá na rede social, que é bem legal aquele vídeo. Queridos, glória a Deus. Manhã de domingo abençoada, você que nos visita, seja muito bem-vindo à Memorial, você também que nos assiste nessa manhã pela internet, continue conosco, que Deus te abençoe e tenha certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2, nossa leitura será do verso 1 até o verso de número 5. Marcos 2, do 1 ao 5. Lembrando que essa palavra ela serve como base de estudo para os PGMs durante a semana. Tá? E todo domingo pela manhã, quando a mensagem que é base para o PGM ela é pregada, já no domingo de manhã o estudo já está disponível no aplicativo, tá? Então se você acessar seu aplicativo aí, for na área downloads, lá estudo PGM ano 2025, você já vai ter acesso ao estudo dessa palavra, amém? E aproveitando também a deixa, você que ainda não participa de um PGM, não deixe de participar, não deixe de se integrar à nossa igreja, através dos pequenos grupos. Pequeno grupo é bênção, irmãos. Pequeno grupo é lugar de oração, é lugar de crescimento, é lugar de discipulado, é lugar de partilha, é lugar onde nós ensinamos e somos ensinados. Então, não fique fora, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, me procure ao final do culto ou qualquer um dos pastores. Amém? Vamos então à leitura da palavra. Assim diz o Senhor no texto sagrado. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Palavra dessa manhã, a minha mensagem é fé que remove telhados. Tem a fé que move montanha, não é verdade? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a fé que remove os telhados. Feche seus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, pela liberdade que nós temos nesse lugar chamado Brasil. Ainda temos liberdade de cultuar o Teu nome. Obrigado por cada canção, obrigado por cada louvor, obrigado pela oração intercessória, pela vida dos meus irmãos que se derramaram aqui na Tua presença. E agora eu te peço, Pai, derrama graça sobre nós, abre o nosso entendimento. Pai, faça do nosso coração um solo fértil, tira toda a dureza do nosso coração, para que essa palavra venha como boa semente e gere frutos e frutos para a Tua glória, Pai. E esses frutos, ó Pai amado, assim que surgirem na nossa vida, transformarão o nosso caráter, nos farão semelhantes a Jesus, o nosso Senhor, e acima de tudo, glorificarão o Teu nome. Quanto a mim, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Eu não tenho vergonha de dizer diante dos meus irmãos que eu não sou digno de portar essa mensagem, mas eu conto com a Tua graça e misericórdia e me escondo atrás da cruz do nosso Senhor, e é no nome dEle que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Queridos, essa história ela, de Marcos capítulo 2, ela é conhecida por todos, ela tem também a mensagem correlata também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. A gente sabe desses homens, né, esses
vamos dizer já de cara, esses 4 amigos do paralítico que levaram esse homem até Jesus. Essa história ela é riquíssima, ela é cheia de princípios que nos ensinam, que nos corrigem e que nos fortalecem, acima de tudo, que nos ajudam a conhecer melhor a Deus. A gente olhando apenas para esses 5 versículos, a gente enxerga temas como determinação, perseverança, trabalho em equipe, compaixão, amizade, milagre, perdão, cura, salvação, isso apenas em 5 versículos. Então, o que eu quero partilhar nessa manhã de tantos temas e de tantas abordagens possíveis, eu queria falar basicamente com vocês de 3 coisas. Eu queria falar com vocês sobre fé, sobre amigos e sobre Jesus. Tá? A minha palavra vai ficar nesse tripé: fé, amigos e Jesus. E a primeira coisa que eu quero partilhar com você na manhã sobre fé é que, olhando para a vida desses homens, eu enxergo uma fé que enfrenta obstáculos. Por causa da multidão, diz o verso de número 4, eles não tinham como levar o paralítico até Jesus. Ali está estabelecido um obstáculo, uma dificuldade. A casa está interditada, a multidão era grande. Para você tentar imaginar na sua mente, seria mais ou menos como o metrô de São Paulo, segunda-feira de manhã, bastante gente ali. Só que esses homens, no intento de levar o paralítico, eles não desistiram. Esses homens, eles são o tipo de gente que não se conformam com a situação atual, que não entregam os pontos. São pessoas, e eu gosto de pessoas assim, irmãos, são pessoas que não aceitam um não com facilidade, apesar de todo esse cenário. E para encarar um problema desse, convenhamos, né, irmãos, tem que ter fé. Exige fé. Sabe por quê? Porque a fé ela não é necessária, não precisamos exercê-la quando a solução é óbvia. Quando a gente tem dinheiro na conta, quando a gente já sabe o que vai fazer e todo mundo que olha para a gente diz: não, Fábio, faz isso. Então já é certo, já é pacífico. A gente não precisa de fé quando o cenário está favorável, né? Tem um louvor que fala isso, né? Quando o cenário não está favorável. Mas quando está tudo de boa, a gente não precisa de fé. A gente não precisa de fé quando a porta está aberta. Mas ali havia um paredão chamado multidão que impedia daquele paralítico se aproximar de Jesus. E aí esse é o momento, irmãos, que a fé entra em ação. A fé vai entrar em ação na nossa vida, no momento desconfortável, no momento de crise, no momento em que o médico vai dar o diagnóstico que não tem cura. A fé precisa entrar em ação quando as portas se fecham, quando o obstáculo parece ser intransponível. Spurgeon vai falar um pouco sobre isso, vai ser projetado. Tem uma frase que ele diz o seguinte: olha, a fé que nunca colide com obstáculos, provavelmente não saiu do lugar. Resumindo um pouquinho o que Spurgeon está falando, é que se a sua fé, a sua espiritualidade não encontra desafios, se você não encontra dificuldades andando com Deus e obedecendo os princípios de Deus, provavelmente a sua fé tem algum problema. E, queridos, esse obstáculo não era um obstáculo qualquer. Porque quando a gente olha a palavra, no próximo slide, vai ter essa palavra que abriram o telhado. Essa palavra do grego que é escrito no Novo Testamento, exoruxantes, mais ou menos isso a pronúncia dela, ela vai dar ideia de algo mais profundo do que simplesmente o que a gente tem em mente olhando para uma casa moderna, que a gente pega e tira o telhado da casa, sabe, desencaixa ali a telha e abre o telhado. É algo mais difícil, tem a ideia de cavar, de escavar, de perfurar, algo que está sedimentado, algo que está sólido e precisa, para ser removido, de muito esforço. Por quê? Porque as casas na Palestina, na época de Jesus, o telhado delas, vamos dizer, o teto delas, eram construídas primeiro com uma
primeira parte estrutural maior de vigas com madeiras maiores, cedros e palmeiras que eram colocados ali como viga. Depois, para entrelaçar nessas maiores, tinham madeiras menores, galhos e tudo isso que faziam aquele entrelaçamento. E depois disso vinha o quê? O barro amassado. Junto do barro era colocado ali palha, folha de árvores, e isso vinha sedimentando esse barro molhado, e logo depois que o sol batia ali, já endurecia e formava aquele telhado, aquela laje. Então, é mais ou menos, estou falando isso para vocês entenderem a dificuldade que esses 4 homens tiveram para abrir o telhado. Não foi algo tão simples como a gente imagina. Não, deixa eu subir ali deixa eu subir no telhado para ver o que está acontecendo, se está vazando algo ali na caixa d'água, deixa eu remover aqui a telha, daqui a pouco eu coloco no lugar e está tudo certo. Não, é algo mais trabalhoso. Mas eu pergunto, como que eles conseguiram essa façanha, esse intento? Eu vejo, irmãos, que para conseguir fazer o que eles fizeram, a gente precisa concentrar a nossa atenção e a nossa energia na solução do problema. Sabe, diante de um obstáculo, de um desafio grande, aonde você coloca os seus olhos? Sabe, a gente precisa perguntar isso, porque a gente lidar com problemas e lutas em todas as fases da nossa vida. Em alguns momentos as lutas vão estar mais acirradas, em outros momentos elas estarão mais brandas, mas a gente sempre vai estar em luta. Então, assim, para onde você olha quando se depara com um desafio? Você olha para o tamanho do obstáculo ou você olha para as possíveis soluções? E aí eu, como pastor, o que eu ouço muito é: pastor, é muito difícil. E aí eu entendo, irmãos, isso. Pastor, o problema é grande demais. Pastor, eu não sou capaz. Pastor, eu não tenho o recurso suficiente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: enquanto a gente estiver olhando para as nossas dificuldades, para o tamanho do obstáculo, para as nossas limitações e para qualquer restrição que a gente tenha, a gente nunca vai encontrar a saída. Nunca. A gente precisa mudar o nosso olhar. E a fé é que nos proporciona isso. A fé, ela nos impulsiona, irmãos, a buscar o quê? A solução. Não focar nos problemas. A fé, ela vai olhar para as possibilidades, ela não vai olhar para o obstáculo. Sabe, como fizeram os espias quando foram enviados por Moisés para dar uma sondada lá na terra prometida. O que eles disseram? Eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Está vendo onde está o foco deles? Eles são gigantes, ou seja, o obstáculo é muito grande. Nós somos gafanhotos, ou seja, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu não tenho recurso. Só que eles esqueceram, irmãos, de algo muito importante. Deus disse: eu vos darei essa terra. Só que a gente não presta atenção. Deus lança a promessa sobre a nossa vida, a gente vai caminhando e a gente se esquece dela. E a fé é isso, irmãos. A fé olha para a promessa, aguarda a manifestação dela, caminha porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É isso. Esse é o foco correto que Deus deseja que a gente tenha na nossa vida. Mais uma vez eu pergunto: para onde você está olhando? Onde está o teu foco? Porque a gente ignora tantas vezes as promessas de Deus, aquilo que Ele já falou ao nosso respeito, ao respeito da nossa casa, da nossa família, e acaba caminhando, seguindo nossa vida com foco desajustado. E Deus não quer isso para a gente, irmãos. Pergunto para você hoje, pensa aí rapidinho consigo mesmo, qual é a multidão que você tem que vencer? Hoje, julho de 2025, qual é o obstáculo que você precisa superar? Está em melhorar o seu relacionamento conjugal? Está em conectar novamente o seu coração ao coração do seu filho? Está em sair de uma dívida? Está em lutar contra uma enfermidade grave? Não se esqueça, aquele que prometeu
é fiel para cumprir. Ajuste o seu foco nele. Tire o seu olhar do obstáculo. Tire o seu olhar do desafio. Tire o seu olhar das suas limitações e falta de recurso. Olhe para o Senhor. É a fé que faz isso, irmãos. É a gente olhar para o Senhor e a gente acreditar, olha, Deus vai fazer. Olha, por mais que eu não esteja vendo, eu posso seguir. Eu posso ir adiante. Eu posso avançar. Amém, queridos? E além de ver nesses homens essa fé que enfrenta desafios, eu também vejo uma outra característica nessa fé. Eu vejo que ela é criativa. Eles encontraram, irmãos, uma saída criativa para o problema, não é verdade? Eles foram criativos, né? Para quem é da década de 80 aí, vai lembrar do MacGyver, não é? Então, assim, é uma solução estilo MacGyver, né? Só o pessoal de mais idade riu. A gurizada mais nova ficou assim, clique, clique, né? A gente tem aqui na Memorial, um dos nossos MacGyvers é o Hugo, né? O Hugo é aquele cara do teatro, aquele cara que se envolve com teatro, que faz surgir um barco. Vocês viram esse ano o barco Transformers? Você está aqui tudo de lado, aqui está todo mundo de boa, daqui a pouco fecha o negócio aqui, os caras começam a agitar e começam a cantar Sossegar, e fala, irmão, de onde que esses caras tiraram isso, cara? Eu, com 200 anos de existência, eu não ia chegar numa solução criativa dessa, eu nunca ia pensar. Dizer assim, Fábio, você precisa, vai ter um alto de paz, você precisa ter um momento, uma cena com a tempestade lá, e Jesus no barco com os discípulos. Onde que eu ia imaginar que ia botar um pedaço, um monte de madeira para um lado, para o outro, sem ninguém ver, escondido, daqui a pouco fecha e vira um barco, irmãos? Não é? Vocês viram um negócio desse? Fala a verdade se isso não é coisa de MacGyver. Mas, irmãos, essa criatividade é que a gente se auto-sabota, né? Mas essa questão da criatividade é algo que já está inerente em nós já. É algo nosso, sabe por quê? Porque nós somos criaturas e mais, aqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos filhos do Deus Criador e que cria de forma criativa. Então já existe um potencial dentro de você já para mais cedo ou mais tarde, unido a Deus, você encontrar a solução para o problema. Mesmo que aparentemente ele não tenha solução. Olha para aquilo que você tem nas mãos. Quais são os recursos que Deus te deu? E a gente costuma menosprezar isso, não é verdade? A gente tem algo para resolver, a gente costuma dizer, não, mas eu não tenho como, não dá. Olha para aquilo que você tem. O que Deus tem te colocado nas mãos? Não quero generalizar, irmãos, nessa manhã, a respeito das maneiras que Deus faz as coisas, tá? Porque Deus não pode ser encaixotado, das formas que Deus se utiliza para abençoar, para fazer um milagre, enfim, qualquer coisa. A gente não pode criar em cima disso um rol taxativo, é desse jeito assim, e se não for assim, não é Deus que está fazendo. Não é isso. Mas a gente olhando para as Escrituras, a gente percebe que Deus, Ele gosta, né? É o perfil de Deus, Ele gosta de começar algo novo, inovador e até mesmo inusitado, com um pouco que a gente tem. Olha para os milagres, vocês já perceberam isso? O que aquele guri tinha nas mãos para alimentar aquela multidão lá que estava muito tempo ouvindo os ensinos de Jesus? Ele tinha 5 pães e 2 peixes, era isso que ele tinha, irmãos. Era isso que Deus precisava, para quê? Para que em cima dessa matéria-prima dada pelo menino, ele com criatividade pudesse alimentar toda aquela multidão. A viúva, o que ela tinha? Ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija, isso foi suficiente para que um milagre acontecesse. Esses homens, o que eles tinham? Eles tinham um paralítico, uma maca e uma escada. Possivelmente, na verdade, a escada, para poder subir no telhado, não é verdade? Então, eu pergunto para você, o que você tem? Diante da crise e da luta que você está enfrentando. Ore, irmãos, peça a Deus criatividade e sabedoria. Deus dá. O apóstolo Tiago vai falar, olha, que você que não tem sabedoria, peça a Deus que Deus a dá liberalmente. Então, ore e diga, Deus, como que eu vou sair dessa dívida? Deus, eu estou precisando ter uma fonte a mais de renda para dar jeito nisso aqui. O que eu faço?
Senhor, como eu posso me aproximar do meu filho adolescente que parece que cada dia ele está mais distante? Como eu vou carregar numa maca esse paralítico espiritual? Toda vez que eu falo de Deus para esse abençoado, eu falo para esse miserável, para esse abençoado, ele rejeita. O que eu faço, Deus? Me dá a estratégia. Como que eu vou fazer? Como que eu vou levar as pessoas que me cercam no meu trabalho, meus vizinhos, até Jesus? Criatividade, irmãos. A fé desses homens foi uma fé que gerou na vida deles criatividade, não só criatividade, mas também coragem. Sabe por quê? Porque o que eles fizeram, abrir um telhado ali, eles fizeram algo que é criativo, mas ao mesmo tempo é não convencional. Não é verdade? E quando você faz algo que você pensa fora da caixa, que você faz algo que ninguém está acostumado a ver, você vai atrair sobre você os olhares. Você vai ser julgado. Você, de alguma forma, você vai ser exposto. Vão te questionar. Hugo, você tem certeza, cara, que você vai fazer esse bar que vai ficar assim aberto, escondido, e quando fechava, você tem certeza, Hugo, que isso vai dar certo? Você vai ser questionado, irmãos. Você tem certeza, cara, que é desse jeito que você vai resolver esse problema? Olha lá, hein? Você tem certeza que você vai quebrar esse telhado, cara? É dessa maneira que você vai resolver o problema? Você tem certeza que você, na sua profissão, você vai largar a sua profissão, você vai mudar de ramo? Você vai mudar de cidade? Você tem certeza que é assim que você vai agir? Então, irmãos, fechando essa primeira parte sobre fé, essa fé que vence o obstáculo e essa fé que é criativa, eu observo que essa fé, ela tem algumas características, é só para você guardar no seu coração. Essa fé, ela usa o que tem. Eles tinham uma maca, eles tinham uma escada, poucos recursos, e fizeram. Ela faz o que está ao alcance, dá para subir. Gente, vamos lá, esse paralítico, ele não é muito pesadinho não, dá para a gente subir ele? Dá, então vamos subir, vamos fazer, vamos levar, porque esse cara precisa estar diante de Jesus. Gente, mas e aí, vai dar certo? Cara, a gente não sabe, mas vamos fazer. É a fé que se move mesmo sem saber o fim, e ela age com coragem, sem medo, sem julgamentos, sem preocupação, sem medo dos julgamentos ou da preocupação das pessoas. Ela vai, sabe por quê? Porque ela quer a solução, irmãos. E não existe uma solução que a gente dê para as pessoas que seja mais linda e mais nobre do que levar essa pessoa até Jesus. Não existe. Foi o que esses homens fizeram. E agora, falando um pouquinho mais sobre ele, sobre os amigos, porque de fato são amigos, a gente percebe que amigos verdadeiros, eles são o quê? Eles são irmãos. Esse texto de Provérbios vai dizer que o amigo ama em todos os momentos, e na angústia nasce um irmão. Quer angústia maior do que a vida desse paralítico? Não tinha. Esse homem vivia na angústia, e esse homem, de fato, aqui ele ganha 4 irmãos. Eu pergunto para você, quem é que está do seu lado nos momentos de dificuldade? Pensa aí. As pessoas que estão ombrando com você, que estão caminhando com você no momento de luta, pode ter certeza, essas pessoas são seus irmãos de fato. E a gente sabe aqui, a gente poderia dar vários exemplos aqui, vocês teriam de pessoas que já fizeram algo por nós, que talvez nem mesmo um irmão de sangue faria. São amigos, como diz a palavra, mais chegados que um irmão. E uma amizade verdadeira, ela tem várias características. Eu queria destacar 2. Primeiro é que a amizade, ela é pautada no valor do amigo, no valor do relacionamento, não na utilidade que esse relacionamento traz, sabe? Há uma diferença nisso aí, porque, irmãos, esse homem, esse paralítico,
Esse cara era um ninguém para a sociedade. Era um homem desprezado, financeiramente fracassado, e para o imaginário coletivo comum era um homem amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque era paralítico. Ou seja, ele é paralítico porque ele está em pecado. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, é só você ler o Evangelho de João capítulo 9, que Jesus vai falar isso, que essa paralisia, né, Jesus lá em João capítulo 9, ele fala do cego de nascença, que a cegueira dele não tem nada a ver com pecado, mas assim que era visto pela sociedade da época. Só que esses homens, esses 4 amigos, eles não enxergaram esse paralítico dessa maneira. Eles decidiram caminhar na direção oposta, sabe? E o que a gente vê hoje, irmãos, é que muitos se associam, muitos se relacionam por aquilo que elas podem ter nessa amizade ou nesse relacionamento. Pensam assim, o que eu vou ganhar me aproximando de fulano? Qual é a vantagem que eu vou ter? Né? Eu sei que, falando um pouquinho da linguagem corporativa, eu sei que as pessoas precisam de network, então precisam estabelecer esses contatos e esses relacionamentos, aí está tudo bem. Mas existem pessoas que durante todo o tempo que se aproximam de alguém, elas estão com essa mentalidade calculista. O que eu vou ter de benefício? Eu vou ganhar alguma coisa? Ou se eu me aproximar dessa pessoa, eu vou perder alguma coisa? Eu vou perder influência? Eu vou ser mal visto? Eu vou perder dinheiro? Porque seriam esses os questionamentos que esses amigos poderiam levantar. Mas eles não agiram dessa maneira. Eles entraram nesse relacionamento, irmãos, de forma totalmente desinteressada, de forma solidária, com o desejo de ajudar esse homem. Sabe por quê? Porque esse homem não tinha nada para dar em troca. E aí é nesse momento que a gente vê o verdadeiro altruísmo, é a gente dar, ajudar, apoiar, cuidar, sabendo que a gente em nenhum momento a gente vai receber nada de volta, irmãos. Isso é lindo demais, isso é evangelho. E a segunda característica que eu vejo aqui também sobre a amizade é que a amizade verdadeira, ela tem compaixão envolvida, não indiferença, sabe? Esses homens, eles não foram indiferentes a toda a sociedade que passava de largo diante daquele paralítico. E hoje, atualmente, Deus coloca ao nosso lado, no nosso convívio, pessoas que estão paralisadas. E quando eu digo paralisado, você entende o que eu estou falando. É a paralisia espiritual, são as paralisias emocionais, e essas pessoas convivem conosco. E elas estão arrebentadas, irmãos. É só você pensar um pouquinho agora das pessoas que trabalham contigo. Elas estão sofrendo, elas estão com o casamento quebrado, elas estão com um filho distante, elas estão em depressão, elas estão cheias de ansiedade, elas estão em profunda tristeza. São os paralíticos que Deus coloca na nossa vida. E a gente não pode tratar com o quê? Com indiferença. E a multidão, nesse sentido, representa essa indiferença. Por quê? Porque a multidão se junta ali na frente da casa, volta toda a atenção para casa, para Jesus, ou seja, quem está ali vai querendo cada vez ficar mais perto de Jesus, quem está dentro da casa não quer perder o lugar, mas aí eles não se atentam, não percebem que tem pessoas que estão lá fora, que não têm a mínima condição de se aproximar do Senhor. E a gente não pode ser indiferente a essas pessoas, irmãos. A gente está aqui todo dia, a cada domingo, né? A gente está aqui toda semana, e a gente louva, e a gente ora, e a gente busca a Deus, e a gente coloca as mãos para cima, e está tudo bem. Mas lá do lado de fora, tem todo tipo de gente que está sofrendo dos mais variados males possíveis. Estão paralisados, estão sofrendo, e precisam também estar aqui dentro.
precisam ouvir uma palavra de Deus que transforma, precisam também receber imposição de mãos e ter alguém no momento de oração intercessória orando por essas pessoas, também clamando a Deus pela vida delas. Elas precisam, e elas estão lá fora, e a gente não pode agir de forma egoísta como essa multidão aqui age. Às vezes eu percebo que, assim, às vezes a gente está meio obeso espiritualmente falando, sabe? A gente já recebeu tanto, irmão, a gente recebe tanto. A gente recebe na IBD, a gente recebe no culto da manhã, a gente recebe no culto da noite. Durante a semana a gente, tem as redes sociais, canais de YouTube de pessoas que pregam o evangelho com seriedade. A gente está ouvindo e a gente está recebendo ali de Deus. Mas às vezes me parece que a gente tem uma certa dificuldade de transbordar isso, sabe? Deus chama a gente para ser uma fonte, não uma represa. E a gente às vezes quer represar, sabe? A gente tem tanto conhecimento, a gente sabe tanto de Bíblia, a gente sabe que se a gente orar, Deus responde, porque a gente já teve experiência com Deus, e a gente fica como Pedro no Monte da Transfiguração. Depois você lê lá Mateus capítulo 17, Jesus se transfigura e ele, diante dos discípulos, não é, de Pedro, Tiago e João, e Pedro vai falar assim: Senhor, é maravilhoso, vamos permanecer aqui. Eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas aí, obviamente, Jesus não aceita essa ideia absurda, sabe por quê? Porque irmãos, a gente não pode viver na montanha enquanto tem gente que está sofrendo no vale. Sabe, a gente não pode só ficar na casa, lá trancado com Jesus, aos pés de Jesus. E não estou falando que isso é ruim de maneira nenhuma. Isso é bom, isso é o princípio de todas as coisas. Mas isso precisa de, em algum momento, transbordar para aqueles que estão fora. A gente não pode só ficar aos pés de Jesus e esquecer aqueles que estão longe. Paralíticos precisam de amigos. Posso ouvir um amém? Precisam de amigos, sabe? Traz para perto. Liga, manda uma mensagem, ora todos os dias, carrega, tenha compaixão. Sabe por quê? Porque vai ser projetada a compaixão, irmãos, ela é a força que faz a gente carregar aqueles que não conseguem andar com as próprias pernas. É isso que a compaixão faz. Compaixão sofre junto com a dor do outro e fala assim: não, cara, eu vou te carregar. Você está precisando. Você precisa se aproximar de Jesus. E, irmãos, a nossa paralisia na realidade, ela vem do pecado. E às vezes eu sei que, falando sobre o cuidar daqueles que estão de fora, você pode pensar assim e até mesmo dizer, eu já disse isso algumas vezes: mas não quer nada. A gente convida, não quer, a gente chama para ir num pequeno grupo, não quer, a gente faz tal coisa, não quer, não é verdade? A gente não pensa assim. Eu já falei, a gente pensa e fala assim, é normal, tá? Não tem problema nenhum não, mas nem sempre é assim, irmão. Nem sempre tem a ver com querer, às vezes tem a ver com não conseguir, sabe? Porque esse é o preço do pecado. O pecado vai afastando a gente de Deus e vai mantendo a gente distante dele, sabe? Aprisiona, paralisa, escraviza. Às vezes a pessoa até quer, sabe? Mas ela não consegue. Então tenha compaixão daqueles que não conseguem. Tenha compaixão daqueles que não estão no nosso arraiar, aqueles que ainda não estão na nossa comunidade. Não olhe com indiferença, olhe com carinho. Seja gentil, seja educado, ore, cuide, independente de religião, irmãos. Independente se é espírita, católico, se é ateu, se é um bandista, independente, cuide, ajuda, sirva as pessoas, sirva, não seja indiferente, que em algum momento você vai conseguir trazer essa pessoa para Jesus. E falando dele, irmãos, e aí eu vou caminhando para o final da minha palavra, Jesus, eu vejo nessa passagem que ele reorganiza as prioridades. Quando o paralítico desce, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus sabe melhor do que nós atender às nossas próprias necessidades. O que Jesus está dizendo aqui é que precisa ser estabelecido prioridades. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte: olha, o espiritual
ele vem antes do físico. O eterno, ele tem que vir antes do temporal. O invisível é mais importante do que o visível. A alma é mais importante do que o corpo. Essa é a lição de Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, teu pecado está perdoado. Com isso, Jesus nos ensina, olha, o pecado é a primeira coisa que precisa ser resolvida para que o homem tenha relação e comunhão com Deus, é o pecado. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado. O perigo não é do infarto, irmãos. O perigo não é da gente morrer agora. O perigo é da gente morrer sem receber o perdão dos nossos pecados. Esse é o perigo. Por isso que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, olha, não tenham medo dos que querem matar o corpo, mas não podem tocar na alma. Antes, temam somente a Deus, pois pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, a raiz do problema é o pecado. John Stott também tem uma frase dele, que vai falar sobre isso, que diz o seguinte, olha, o perdão é a necessidade humana fundamental, a base de todas as outras bênçãos. Stott diz isso no livro A Cruz de Cristo. Leia, ou seja, não apenas A Cruz de Cristo, mas qualquer literatura que você tiver, artigo de John Stott, leia, se debruce, porque é bênção. Amém, queridos? E quando a gente fala sobre pecado, irmãos, é isso que eu quero me ater agora nessa parte final da mensagem, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode assumir duas posturas. A primeira é pregar um evangelho que eu diria que é um evangelho terreno. O que é esse evangelho terreno? Ele faz de Jesus um solucionador terreno dos meus problemas. Ou seja, Jesus é aquele que eu vou recorrer quando eu quiser conforto, quando eu quiser mais dinheiro, quando eu quiser saúde perfeita, quando eu quiser uma vida fácil, quando eu quiser me ver livre de todos os problemas. Então Jesus, nesse contexto, se torna o gênio da lâmpada mágica. E, irmãos, Jesus abençoar não há problema nenhum, Ele abençoa. É Pai, é bondoso, é gracioso e nos abençoa. Só que não dá para a gente achar que Jesus morreu por nós na cruz para fazer a gente rico. Não é assim que funciona. Você pode enriquecer? Pode. Glória a Deus se Deus te abençoar dessa maneira. Deus seja louvado por isso. Não há problema nenhum. Mas esse não é o objetivo da obra redentora do Pai, que foi entregue a nós por Cristo Jesus. Esse não é o objetivo. O objetivo da cruz e do derramar de sangue é perdão de pecado, é adoção, é filiação, é poder a gente ter o status de filho de Deus, não o status de milionário. É isso, sabe? O pregador que, de vez em quando eu ouço, que é o reverendo, o pastor Augusto Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, olha, você quer ser próspero, você quer ser rico, você quer ter uma vida confortável, você quer viajar para onde você quiser, a hora que você quiser, cara, estuda, trabalha, empreende, se você estiver trabalhando 10 horas, trabalha 12, 14, 16, mas não venha achar que a morte de Jesus na cruz vai fazer você ter o direito de comer o melhor dessa terra, porque não é assim que funciona, não é dessa maneira, sabe? Quando a gente não consegue entender a gravidade do pecado, a gente corre o risco de pregar esse evangelho, e infelizmente, irmãos, muita gente tem pregado o evangelho dessa forma. E o segundo perigo é o quê? Da gente pregar um evangelho que eu digo que é um evangelho soft. O que é o evangelho soft? É o evangelho que ele é macio, sabe? Ele é bem palatável, ele é agradável. É aquele evangelho que ele minimiza, quando não omite o pecado. É aquele pessoal que fala assim, lindo, sabe? Você é um querido de Jesus, sabe? Jesus não vive sem você. Você é a última bolacha do pacote, né? Jesus salvou você porque o céu seria muito chato sem a sua presença, sabe? Então, se você notar a pregação assim, irmãos, é evangelho soft. Tá? É evangelho que nem en passant ali, nem por cima ele passa pela questão do pecado, né? Você é o cuti-cuti de Jesus e está tudo certo, e você vai caminhando assim, né? E você
vai feliz da vida, mas porque Deus te aceita e não é exigido de você transformação de caráter, não é exigido de você mudança. Você passa anos e anos e anos no início ali da caminhada pode até servir, porque o bebê na fé está tudo certo, mas com o passar do tempo, Deus vai pedir mais da gente, Deus vai pedir santidade, Deus vai pedir transformação de caráter, Deus vai pedir postura, Deus vai pedir atitude, integridade, retidão, irmãos, e esse evangelho, esse tipo de evangelho, essa mensagem não passa por isso. E a gente não cresce, sabe por quê? Toda vez que alguém é exposto a um evangelho distorcido, esse evangelho não gera transformação, porque não é o evangelho verdadeiro. E a gente precisa falar de pecado, irmãos. Pecado, sabe por quê? Porque é o que nos impede de crescer e de alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. Confronta, sim, confronta você. Eu estou no mesmo time que você, tá? Só que, geograficamente, eu estou numa posição superior, mas eu sou do mesmo time, tá? Dos pecadores, tá? Com a depravação humana, miserável, é nós, é isso. Mas a gente precisa ter consciência disso, irmãos. Senão a gente não sabe que precisa lutar contra isso. Vocês conseguem entender? A gente não vai conseguir lutar. Lutero, ele vai dizer sobre isso. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a maior paralisia é a do coração que vive separado de Deus pelo pecado. Não tem nada que atravanque você, que impeça você de avançar do que isso. E agora eu vou terminando já, para dar a impressão, que a gente está no final. Eu peço que vocês se coloquem em pé. E a pergunta depois disso é: o que Jesus espera ver em nós? Sabe por que essa pergunta é interessante? Porque ele viu algo naqueles homens. Ele viu fé naqueles homens. E abra um parênteses aqui rapidinho. Não foi a fé só dos 4 homens não, tá, irmãos? Certamente eu arrisco dizer que foi a fé dos 5. Porque se só 4 tivessem topado fazer essa loucura, o paralítico ele ia falar assim: não, cara, vocês não vão fazer isso comigo não, tá maluco, vocês vão me derrubar, eu não quero saber disso não, vai todo mundo ficar olhando para mim, o dono da casa depois vai me perseguir que eu quebrei o telhado dele. Irmãos, aqui tem a fé de 5 pessoas no mínimo, tá? E o que Jesus vê? Jesus vê a fé. Jesus é aquele, irmãos, que vê a nossa fé. Jesus vê a fé no nosso coração quando ela opera e nos leva adiante para superar o obstáculo. Jesus vê a fé quando a gente se coloca diante dele, essa fé operante que quando a gente diz: Senhor, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu não sei como ainda, eu não tenho uma saída, eu não tenho uma solução, mas o Senhor vai me dar, porque o Senhor é o meu Pai, o Senhor é Deus criador e criativo, o Senhor vai me dar, eu vou sair disso, eu não sei como ainda, sabe? É essa fé que Jesus vê em nós. Mas tem um outro, irmãos, aspecto da fé que Jesus também quer ver em nós, e eu digo que essa fé é a fé emuná. Pastor, o que é isso? Emuná não tem a ver com sentimento, emuná não tem a ver com as emoções, emuná, irmãos, tem a ver com postura, tem a ver com firmeza. Emuná é a fé que te enraiza como uma árvore centenária, e mesmo que seja forte o vendaval e a tempestade, você pode até balançar para um lado e para o outro, mas você não quebra, você não sai do lugar, porque você está emuná, você está firme, você tem uma atitude diante do Senhor. Emuná, irmãos, é o aspecto da fé que nos faz ficar em pé, permanecer no meio do caos, no olho do furacão. É emuná. É esse aspecto da fé que o Senhor quer plantar no seu coração nessa manhã e no meu coração, na nossa vida. É
é aquela fé que persiste, é aquela fé que continua caminhando, é aquela fé que permanece mesmo quando há o paredão da multidão impedindo a passagem, é aquela fé que ela vai resistir mesmo diante da paralisia, mesmo que às vezes você tenha que se arrastar para poder caminhar, porque há uma certa doença, mas você continua avançando, emuná. Essa fé que Deus espera de nós, irmãos. Essa fé que vai continuar firme, mesmo sem encontrar uma saída. É a fé que continua glorificando a Deus, mesmo que nada ainda tenha acontecido. Aleluia, emuná, irmãos. Essa fé que permanece quando nada acontece. Essa fé que Deus quer gerar no teu coração e no meu, irmãos. É isso, para que você saia daqui dizendo: eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou desistir de interceder. E eu não vou desistir porque eu creio que eu vou ver o meu filho e a minha família aos pés do Senhor. Eu não vou desistir, eu vou sair dessa dívida, porque isso é só uma fase. O Senhor vai me dar o recurso, o Senhor vai me entregar. Eu vou permanecer firme, emuná. Eu vou carregar, mesmo que eu esteja sem força, o Senhor vai me conceder graça, e aqueles que estiverem ao meu redor e precisarem da minha ajuda, eu vou carregar, emuná. Eu convido você, irmãos, agora nesse momento, mais uma vez, a se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero essa fé, eu quero emuná na minha vida.